Olá, meus queridos! Há exatamente 60 anos, no dia 28 de abril de 1963, Brian Epstein convida John Lennon para ir para Barcelona e acontece a maior broderagem da história da música. Uma fofoca quente. Eu já falei sobre isso em vídeo, né? Mas eu tenho mais informações para contar para vocês, para a gente celebrar essa coisa que aconteceu lá em Barcelona. Meu nome é João Moura, essa é a Beatles School, vamos lá. Hola mis queridos, me llamo Ricardo, soy apoyador de Beatles School e que passou? Ó, meus queridos, se você se excita com muita facilidade, você fica com uma coceirinha de bronco, qualquer coisa parecida com isso, você não gosta desse tipo de conteúdo, simplesmente não assista o vídeo de hoje. Tire as crianças da sala, tire sua roupa, senta aí. Se você não conseguir sentar, fique em pé e curta comigo aqui uma bela de uma história. Meus caros, Cynthia Lennon tinha acabado de parir ali o pequeno Julian, né, cara? E o moleque chorava demais. O John Lennon não quis nem saber. Eram as primeiras férias que os Beatles teriam em anos, né? Desde ali 1961, 62, aquela correria toda, fazendo show para ganhar dinheiro ali. Ele podia aproveitar o sucesso do álbum Please Please Me e também o sucesso do compacto que tinha acabado de ser lançado, que era From Me to You. Mas enfim, o que foi que rolou? O Brian ia para Barcelona, né? E os outros três Beatles, o George, o Ringo e o Paul, decidiram aceitar o convite do Klaus Voormann para irem para as Ilhas Canárias, né, cara? Então eles foram para lá onde o Klaus, os pais do Klaus, tinham uma casa lá. O John Lennon falou assim: não, eu vou com o Brian para Barcelona. Segundo o Paul McCartney, defendendo, passando pano pro seu grande parceiro John Lennon, Paul McCartney falou que a intenção do John Lennon naquele dia era o seguinte: era mostrar pro Brian quem mandava naquela parada ali. Paul podia escrever músicas maravilhosas, os restantes dos meninos da banda eram muito bons, mas o John decidiu mostrar pro Brian o seguinte: ó, tu vai ter que lidar com a gente, né? Daqui pra frente a gente vai ficar rico, mas você vai saber com quem que você tá lidando. Eu sou o chefe. E assim John Lennon foi embora com Brian Epstein para Barcelona e eles se hospedaram no Hotel Manila. Chegando lá logo, o John, né, ele ficava num café, tinha um café ali em Barcelona chamado Torremolinos, né, e ali ele sentava com o Brian e ele começou a conversar com o Brian sobre o lance do Brian ser homossexual e tal, e o John começou a questioná-lo, né, falava com ele o seguinte: pô, mas como é que você sabe que o camarada ali é afim de você? Como é que você não vai dar uma bola fora, né? Como é que você sabe que você vai colocar as bolas pra dentro? Quer dizer, como é que você sabe que o cara ali, né, vai reciprocar ali? E aí o Brian falou que tinha lá uns trejeitos, aquele cara ali, né, ele, porra, aquele lá. Eu, o John Lennon apontava aquele outro lá, falava, aquele ali não. E aquele lá também. Né? E aquela coisa, eles foram brincando e o John Lennon, ele se colocou numa posição, segundo ele próprio, em várias entrevistas, né, porque ele falou que ele foi muito zoado. Quando ele volta de lá, meus queridos, o que o Paul e o George, o Ringo, eu não sei se ela tinha lá tanta intimidade assim, mas o Paul e o George, meus queridos, zoaram. Então depois daquilo tudo ali, eles tinham que voltar pro Hotel Manila, né, cara? E lá no hotel, né, eles se batiam um papinho, então aquela coisa toda. E segundo o John Lennon, o Brian, de vez em quando, ele, né, quem troça, meus queridos, passava a mão aqui, segurava ali e tal, aquela coisa toda. Então, segundo o próprio John Lennon, o Brian, ele ficava se insinuando pro John e tal. Então, chegou um determinado momento que o John Lennon começou a ficar meio de saco cheio daquilo ali, né, e tal. Mas, enfim, eles voltam, né, e naquela época, quando a Cynthia ganhou o Julian, a Cynthia morava com a tia Mimi lá em Mendips, naquela casa famosa lá em Liverpool, né. Então o Pete Shorten, grande amigo do John, foi um dos participantes ali do Quarrymen, da primeira formação do Quarrymen. O Pete Shorten é grande amigo do John e o John havia investido uma grana em supermercados por Liverpool e tinha deixado o Pete Shorten tomando conta daquela parada ali. Falou assim: você vai ser eu aqui em Liverpool, porque eu vou correr o mundo, né? Então o que acontece? O Pete Shorten foi lá visitar a Cynthia, viu o neném novo, aquela coisa toda. Aí o Pete Shorten foi e perguntou pro John, né? Falou: meu querido, como é que foi lá, cara, né? Aí o John assustou, falou: porra, até você, cara? Ele falou assim: como assim até você? Isso tá no livro do Pete Shorten, tá, meus queridos? Eu tô tirando isso aqui da cachola, não. E aí o Pete Shorten vira pra ele e falou o seguinte: pô, por que você tá falando até eu? Ele falou assim: porque, pô, tá todo mundo me zoando com esse troço aí. Ele falou assim: mas aconteceu alguma coisa pra você ser zoado, né? E agora eu vou contar pra vocês, meus queridos, o que o Pete Shorten conta em seu livro. Prepare-se, senta aí. Eu visitei o John na casa da tia Mimi alguns dias depois que ele voltou pra Inglaterra, né? E quando ele começou a me contar quanto ele tinha gostado lá da Espanha, né? Eu não consegui resistir. Para dar uma zoada nele, eu perguntei:
E como é que foi? Você se divertiu muito com o Brian lá também e tal? E aí eu, né, dei aquela piscada, né? E aí o John falou assim, pô, mas você também, Pete? Aí o Pete fala, o que você quer dizer com eu também? Ah, que tá todo mundo me zoando sobre isso. Aí ele fala, John, tá ok, eu não levo isso a sério, a gente tá só te zoando, pelo amor de Deus, né? Aí ele falou assim, mas aliás, Pete, ele disse, algo realmente aconteceu comigo, com o Brian lá. Aí ele falou, então conta aí pra mim, tal. Nessa parte do livro, o Pete Shotton, ele fala, né, que ele jamais contaria isso no livro se não fosse verdade. Ele falou assim, se alguém contasse uma mentira sobre John Lennon, eu apoiaria o meu melhor amigo pelo resto da vida, né? Mas como ele que me contou isso, então eu me sinto muito bem em contar isso num livro. Palavras de Pete Shotton. Continuando. Bom, eu perguntei o que foi que aconteceu lá. Ele falou assim, não aconteceu muita coisa não, né? Mas o que aconteceu é o seguinte. Chegou uma noite, o Brian estava enchendo o raio da paciência, né? Tradução livre, né, meus queridos? O Brian estava enchendo, eu virei para ele, abaixei minhas calças, eu falei, Brian, então porra, coloca logo na minha bunda então, cara. E aí o Brian me disse uma coisa, John, isso não é o que eu gosto de fazer. Eu falei, o que você gosta de fazer então? O que eu gosto de fazer é de tocar no corpo de outro homem, né? E aí o John falou assim, eu deixei o pobre coitado, ele fala assim mesmo, o pobre coitado, me tocar o corpo inteiro, aquela coisa toda e fim da história. Aí o Pete Shotton fala, mas isso foi tudo que aconteceu, John? Aí o John fala, foi tudo que aconteceu, eu deixei lá ele passar a mão em mim, no meu corpo, aquela coisa toda, mas eu fiquei com pena dele, porque coitado, ele não consegue lidar com quem ele realmente né? Então, meus queridos, foi isso que aconteceu, né? Segundo John Lennon, né, o Brian Epstein, né? Pega aqui, segura ali, fio dele, aquela coisa toda que eu não sei o que é isso não. Então o que rolou? Segundo o John, durante ali aquele bate-papo com o Brian ali, aquela coisa toda de falar e tal, o John falou que ia entregar pro Brian uma música chamada Bad to Me, pro Brian dar pro Billy J. Kramer and the Dakotas, né, cara? E aí eu tenho um recado agora muito legal, o recado do meu grande amigo Javier, né, que ele interpreta o John Lennon. Ele está em Barcelona, né, neste momento, tá mesmo, ele mora em Barcelona, ele tocou muito aqui no Brasil, eu conheci em Recife, através da Beatles Lounge, né, do Alessandro e da Daisy. E o Javier, hoje, meu grande amigo argentino, mora em Barcelona, tem lá o seu empresário, né? Mas ele não resistiu, ele falou, Gilvan, eu tenho que te mandar um vídeo hoje. Então, um videozinho aí do nosso querido Javier. E aí, Gilvan, querido, tudo bom? Tranquilo? Hoje é uma data muito especial e por isso que estou aqui em Barcelona e estou te esperando. Eu já tenho reservado o quarto no Grand Hotel Manila para fazer aquelas coisinhas que a gente gosta de fazer junto aqui em Barcelona. Sabe por quê? If you ever leave me, I've decided to. Don't you ever leave me, I'm so in love with you. Estou esperando por você, ok? Seu viado. Abraço. Um beijo imenso pra você, Javier, seu safado sem vergonha, né, cara? Mas essa é a história, meus queridos. Relatos do Peter Brown falando que o John tava deitado uma noite e o Brian chegou por debaixo do cobertor, né? E chegou, ele queria ali, né? Porque segundo John Lennon, né, cara, Deus é o conceito pelo qual medimos a nossa dor, né? Agora, se doeu, meu Deus, eu não sei. O Brian enfiou por debaixo do John Lennon e falou assim, meu querido, pode parar. Porque o que você gosta aí, eu não sou chegado, aquela coisa. Então, ou seja, meus queridos, tem tanto boato que não dá pra acreditar, né, cara? A gente conhece a história, eu já contei a história do Bob Wooler, do dia do aniversário do Paul, não vou contar novamente não, que o Bob Wooler foi zoar o John Lennon quebrou ele de porrada. Por que eu tô contando isso, meus queridos? Apesar da brincadeira, o nosso tom jocoso aqui e tal, na época, ser homossexual era crime, né? Isso podia acabar com a vida do Brian e acabar com a vida dos Beatles. Tem uma história muitíssimo interessante que logo em 1961, no final de 1961, o John Lennon estava ali na escola de artes, ali em Liverpool, né? E um amigo dele virou e falou assim, fiquei sabendo aí que o tal, o dono da NIMS, o senhor Epstein, né? Porque em Liverpool eles falam Epstein, mas o Brian começou a se chamar de Epstein logo quando os Beatles vão para Londres, né? Ele achava mais elegante, aquela coisa toda. Por isso que há as duas pronúncias. Então quem era muito chegado dele
falava Mr. Epstein, né, cara? E pra grande imprensa, pro público geral, era Epstein. Isso aí tirou a dúvida aí de muita gente que fica me perguntando. Então esse rapaz pergunta pro John, qual de vocês é o namoradinho do Sr. Epstein? Aí o John Lennon falou, porra, tá zoando, cara? Então o John, ele confronta o Brian, ele pergunta pra ele, Brian, teve esse papo aí, o cara. Então o Brian vira pro John e fala o seguinte, qual que é o nome desse camarada aí que eu vou processar ele? É o John Lennon, os outros viram, que isso, não precisa chegar tanto, né? Fazer uma precisa assim. Eu sou homossexual, eu posso parar na cadeia, acabar com a carreira de vocês por conta de uma fofoca maluca dessa, né? E eu vou processar ele para que nunca mais aconteça, né? Mas acabou que o John, ele não chegou a ter processo. O John deu um chega para lá, um camarada, falou assim, ó, o Brian falou que vai arrebentar você se você falar de novo. O cara ficou com medo, né? Porque o Brian quase que fez um BO lá para poder ferrar o cara, né, meus queridos? Mas isso aí era ilegal, graças a Deus, né? Infelizmente o Brian, ele viveu aqueles anos, ele morreria em 67, ele não teve a liberdade para poder ser quem ele era, ter o desejo que ele tinha, aquela coisa toda. Graças a Deus isso já acabou, isso foi no passado, né? Mas não deixa de ser engraçado essa zoação com o John Lennon, porque a gente aqui na Beatles School, principalmente eu, quinta série forever, eu zoo porque pelo que eu leio, pelo que eu já li do John Lennon, em entrevistas, e o John Lennon era um cara muito honesto, até para o seu próprio mal, né? Ele era muito honesto em suas entrevistas. Hoje em dia, John Lennon seria cancelado, meus queridos, praticamente toda semana, que era um falastrão. Mas o John falava demais, mas dá para ler nas entrelinhas que o John, ele tinha um carinho muito grande pelo Brian, ele não era gay, né? E se fosse também, que se dane, eu quero nem saber. Grande abraço para vocês, meus queridos, vocês se cuidem aí. Hoje, 60 anos, o pau comeu em Barcelona.